Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e esse é o 16º vídeo para o canal Fé com Inteligência. E hoje nós vamos responder a seguinte pergunta: somos todos filhos de Deus? Bom, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma ilustração utilizando um baralho. Mas quero deixar bem claro uma coisa: não estou fazendo de forma alguma apologia aos jogos de azar. Eu simplesmente escolhi utilizar o baralho porque foi a forma mais fácil que eu encontrei de explicar sobre um tema que é um pouco mais complexo, de uma forma que fosse fácil para todas as pessoas entenderem. Se porventura vocês não entenderem muito bem através dessa ilustração, que eu acho que vai ficar bem didática, vocês podem colocar aqui as dúvidas nos comentários, que eu vou responder qualquer coisa que não ficou muito clara durante a ilustração. Sem mais delongas, vamos então à ilustração. Bom pessoal, então vamos lá. Eu vou utilizar nesse vídeo dois naipes. No caso, o espada e o copas. O espada vai simbolizar um ser imperfeito, enquanto o copas um ser perfeito. Neste caso, nós temos Deus como sendo o as de copas. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E foi assim então que aconteceu. Deus então criou Adão, que no caso simboliza por um valete, e Eva, simbolizada por uma dama. Observe que todos eles fazem parte da mesma família. Na sequência, Deus ordena para que nem o homem nem a mulher comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, Eva acaba desobedecendo a Deus e come do fruto proibido. Então, ela comete o primeiro pecado, deixando então a sua forma perfeita para assumir então uma forma imperfeita. Ela depois ainda fala com seu marido a respeito do fruto que comeu, e ele também o come, fazendo com que ele também adquirisse uma forma imperfeita. Deus havia ordenado que o homem e a mulher eles fossem férteis e enchessem a terra. Mas veja agora que o homem e a mulher não estão mais no estado de perfeição como Deus havia lhes criado. Sendo eles imperfeitos, eles não podem mais gerar seres perfeitos como eles eram no início da criação. Então multiplica sobre a face da terra homens e mulheres com a natureza pecaminosa de seus pais. Como vocês sabem, depois do pecado de Adão e Eva, eles foram então separados da presença de Deus por não fazerem mais parte da mesma natureza. Mas Deus então arquiteta um plano para a salvação do homem, de tudo aquilo que se havia perdido. E ele faz isso através de seu filho Jesus, que no caso aqui eu represento como um rei de copas. Para que Jesus pudesse vir a este mundo com a sua natureza perfeita, ele não poderia ser descendente do homem que havia se tornado imperfeito pelo pecado, mas deveria ser gerado por Deus. E isso está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 30, que diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Veja que Deus mesmo gerou a Jesus através do ventre de Maria para que Jesus não fosse descendente da semente do pecado. Deus ainda dá testemunho a respeito de Jesus, mostrando que ele verdadeiramente é o seu filho. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. No livro de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista também dá testemunho a respeito de Jesus, dizendo o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, aí vem a pergunta: como Jesus faria para tirar o pecado de toda a humanidade? No Antigo Testamento, o pecado do homem ele era tirado através do sacrifício de animais, pois os animais, por não conhecerem nem o bem nem o mal, eles então não pecavam. Então eles impunham a mão sobre a cabeça do animal e assim passavam para ele todo o seu pecado
e ao matar aquele animal eles estavam livres da condenação por aquele tipo de pecado. Contudo, este não era um sacrifício perfeito, pois não mudava a natureza de quem pecou, simplesmente tirava a carga que estava sobre ele e colocava sobre outro. Mas Jesus ele veio como um cordeiro perfeito, para que através da morte dele, todos os pecados dos homens fossem então condenados em Jesus Cristo. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que Jesus, sendo perfeito, ele não precisaria morrer porque ele não tinha pecado nenhum. Mas a partir do momento que ele leva todos os pecados da humanidade, ele então morre pagando o preço que o homem deveria pagar pelos seus pecados. Diferentemente de um cordeiro, que ao morrer não pode fazer mais nada, Jesus, depois que morreu, ele ressuscitou. Então, ele abriu o caminho para que as pessoas pudessem então se achegar ao Pai através dele. Ele afirma isso no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Além disso, nós podemos ver no livro de João, no capítulo 1, a partir do versículo 11, o seguinte: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veja bem o que Jesus fez. Ele veio ao mundo e pregou para toda a humanidade a respeito do reino de Deus. Aqueles que realmente creram que Jesus veio da parte de Deus e creram na sua palavra, então foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa filiação não veio simplesmente por eles terem nascido, mas por agora fazerem parte de Cristo, que é o Filho de Deus. Então aqueles que receberam a Jesus agora se tornaram filhos de Deus, porque eles agora fazem parte de Jesus, que os une através do Espírito Santo. Então agora eles podem ter acesso ao Pai porque eles não estão na sua condição. Eles estão em Jesus. E por estarem em Jesus, eles agora partilham da mesma natureza e podem então estar em comunhão com Deus. Contudo, aqueles que estão em Cristo receberão de Deus, no momento da volta de Jesus, um novo corpo para que eles possam estar eternamente juntos com Deus. E eles agora voltarão a ter a sua condição original de perfeição, assim como Deus os criou. Então voltamos à pergunta: somos todos filhos de Deus? Não. Na verdade, nós somos criação de Deus, pois nós não nascemos da vontade de Deus, nós nascemos da vontade do homem, no caso dos nossos pais. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus e em sua palavra, como vinda diretamente de Deus, nós então passamos a nos tornar filhos de Deus, assim como Jesus é. E dessa forma, quando Jesus retornar em glória, nós então estaremos diante de Deus com um corpo glorificado e não como o corpo do pecado, que Jesus havia então pago para que nós não tivéssemos mais essa condenação sobre as nossas vidas. Espero que esta ilustração tenha te ajudado a compreender melhor essa expressão, pois é muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos as pessoas falando que também são filhas de Deus, mas muitas vezes sem saber de onde que veio essa terminologia. Afinal, se simplesmente nascemos, somos filhos de nossos pais, mas se queremos nos tornar filhos de Deus, nós precisamos ser gerados por Ele, e para isso é necessário que saibamos o que Deus requer de nós para que esse processo aconteça. Bom pessoal, antes de finalizar esse vídeo, eu preciso fazer um breve comunicado. Eu estou em fase final de conclusão da minha especialização, e eu preciso agora redigir o meu TCC. Contudo, para não perder na qualidade nem dos vídeos, nem também na qualidade do meu TCC para a conclusão do meu curso, eu vou fazer uma pausa nas novas publicações de vídeo para o canal, mas no máximo até o mês que vem eu já estou de volta. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, podem colocar nos comentários que o mais breve possível eu estarei retornando cada um de vocês. Então nós nos vemos então em breve, que Deus te abençoe e até a próxima.